Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos começando mais uma tarde de live aqui na Expert Digital. Eu sou Lucas Cruz e hoje o nosso assunto é sobre faculdade de marketing digital, pós-graduação de marketing digital ou fazer um curso, hoje denominado aí de curso livre de marketing digital. Tá? Eu estou aqui no Instagram ao vivo também, mas vou continuar somente no YouTube. Então, se você quer assistir essa aula, é só partir lá para o nosso canal no YouTube, youtube.com/expertdigitaloficial, que estaremos ao vivo lá para falar sobre esse assunto. Beleza? Vamos desconectar aqui. E seguindo somente aqui pelo nosso canal no YouTube. Novamente, sejam bem-vindos a mais uma tarde de live aqui na Expert Digital. Nossa live número 63. Estamos há 63 semanas aqui no nosso canal, sempre às quartas e sempre ao vivo, entregando o melhor conteúdo possível de marketing digital sobre os mais diversos assuntos. E o assunto de hoje é um assunto um pouquinho mais polêmico também, assim como alguns assuntos que a gente já tratou em lives anteriores, né? Principalmente para quem está começando, principalmente para quem quer ingressar nessa área de marketing digital. Muitas dúvidas surgem sobre esse assunto, se eu devo fazer uma faculdade de marketing digital ou se eu devo fazer cursos de marketing digital. E existem hoje várias possibilidades nesse sentido e é isso que nós vamos tratar hoje aqui. Tá? Hoje a gente vai falar bastante aí sobre as duas opções. Obviamente que ambas as opções têm as suas vantagens. O meu intuito aqui não é falar que A é melhor do que B ou do que B é melhor do que A. O meu intuito aqui é mostrar hoje quais são as diferenças entre ter uma faculdade... Agora sim. Tivemos uma queda de energia aqui que me atrasou um pouquinho, mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Aula ao vivo, a gente tem dessas mesmo, infelizmente. Né? Nunca tinha caído energia aqui, mas agora tá tudo ok. Podemos continuar. Como eu falei, esse é um assunto bem interessante, um assunto um pouquinho mais polêmico, porque é um assunto onde a gente compara aí o dia a dia de um trabalho com faculdades, com universidades, com pós-graduação e assim por diante. E do outro lado, nós temos os cursos livres, que são os cursos, por exemplo, ofertados aqui pela Expert Digital. E eu poderia simplesmente gravar uma aula dessa, uma live para falar, ó, nunca faça uma faculdade, cursos são melhores e etc. E eu poderia estar fazendo, né, como eu pesquisei na internet, né, tem algumas faculdades que fizeram esse comparativo e praticamente acabaram com os cursos, dizendo que todas as vantagens estão relacionadas ao ensino superior, todas as vantagens estão relacionadas às universidades, e essa não é a verdade. Hoje, tanto as faculdades quanto os cursos têm suas vantagens e suas desvantagens, e esse vai ser o assunto que a gente vai falar hoje. Então, em que momento vale a pena eu partir para uma faculdade? Em que momento vale a pena eu fazer um curso livre, né, um curso onde eu consiga aprender algo que seja mais específico? Né? Hoje, nos nossos cursos, nós temos muitos alunos que estão no banco universitário, que estão nas cadeiras universitárias, que vêm para fazer os nossos treinamentos. Inclusive, eu já trabalhei em universidade, eu fui durante 5 anos professor universitário, e dentro desses 5 anos eu também fui coordenador de curso, então eu conheci ali como que funcionavam os processos burocráticos entre universidade e MEC, e é tudo isso que a gente quer debater hoje. Né? Hoje eu já trabalho com cursos há mais de 10 anos e também, como falei, fiquei durante 5 anos trabalhando em universidades. Então hoje eu consigo, né, eu conheço bem os dois lados e, como eu falei, esse vai ser o debate, esse vai ser o assunto de hoje. Né? No nosso comercial, né, eu conversei com o pessoal aqui do nosso comercial
E muitas pessoas falam isso, eu devo fazer uma faculdade, devo fazer uma pós-graduação, devo fazer um tecnólogo ou devo fazer um curso que seja mais específico. E a validação do diploma? A validação do diploma frente ao MEC ou frente ao mercado de trabalho. Então é isso que nós queremos debater hoje e é isso que nós vamos falar. Se você ao longo dessa live tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui no chat, na lateral, ou se você que está assistindo essa aula gravada, você pode colocar também aqui nos comentários, tá? Conseguindo assistir, enfim, tivemos aqui um problema técnico, mas agora já estamos restabelecidos. Obrigado aí pelo feedback, Rodrigo Kurtz. Show de bola. Bom, eu deixo sempre aqui embaixo o nosso material que eu vou escrever hoje, vou colocar alguns links. A gente vai navegar por algumas universidades que oferecem também esses cursos e vamos falar bastante aí sobre esse assunto. Semana passada a gente falou sobre um assunto relevante em relação a buscar palavras-chave. Eu comentei que muitos desses assuntos a gente busca no Google para entender o que as pessoas estão pesquisando no YouTube para que a gente consiga entregar justamente o que as pessoas estão procurando. E esse assunto foi um dos assuntos mais buscados no YouTube, né? As pessoas querendo ver conteúdos, por isso também o conteúdo, também o motivo da gente produzir essa live de hoje, tá? Peço também para você clicar aqui em gostei. Essa live de hoje ela deve ficar por mais tempo no nosso canal, porque é um assunto que é de extrema relevância, como eu falei, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está indeciso entre uma opção e outra opção. Beleza? Vamos lá então, vou compartilhar aqui a minha tela e a gente já vai direto para o nosso assunto, tá? Então vamos compartilhar aqui a nossa tela. Como eu falei, esse material que vocês estão vendo aqui, ele está aqui na descrição do vídeo, então você pode acessar, né? E eu vou escrevendo ele aqui em tempo real, então quem estiver assistindo aí a nossa aula ao vivo já vai ter acesso a esse material aqui também. Eu sempre deixo aqui alguns links, né, o nosso canal no YouTube, o link aqui do nosso canal no YouTube, a playlist de lives, uma playlist que a gente sempre deixa aberto, o lembrete da aula 66, inclusive 64, né, que vai acontecer na semana que vem, já estamos em final de ano, vai acontecer dia 4 de dezembro, ela já está disponível lá também. E aí a gente vai falar de um assunto mais técnico, que é o seguinte: qual é o melhor investir? É melhor investir em Facebook, Instagram Ads ou é melhor investir em Google Ads? Então essa também é uma pergunta clássica que as pessoas geralmente perguntam para a gente. Para onde que eu posso direcionar os meus investimentos? Google ou Facebook? Então nós vamos na semana que vem falar sobre cada um deles. Porque assim, se você está em dúvidas entre um e outro, é sinal que a sua estratégia não está correta. Porque ambos se complementam, assim como se complementam hoje faculdade e curso. Beleza? Bom, pergunta aqui, o que é mais importante na sua opinião? Um diploma ou uma certificação? Ou como já falado em outras lives também, o conhecimento prático mais adequado ao uso das ferramentas? Então, vou falar praticamente só sobre isso, Rodrigo. A gente vai falar bastante sobre diploma, sobre certificação, quem que reconhece diploma, qual a importância do diploma, qual a importância do conhecimento teórico e do conhecimento prático. Enfim, hoje o assunto vai ser pautado em cima dessas questões. Beleza? Bom, como eu falei, aqui o nosso objetivo não é falar se A ou B é o melhor, tá? Nosso objetivo aqui não é criar uma disputa. Falar, não, o melhor é faculdade, o melhor é um curso. Não, não é esse objetivo. Cada um tem suas vantagens, cada um tem suas desvantagens, mas eu acredito sinceramente que ambos são complementares, tá? Então, como eu falei, diferente aí de alguns artigos que eu vi em blogs de universidades, existem as vantagens e existem as desvantagens de cada um deles, tá? Então o objetivo aqui é entender as diferenças e também te falar, ó, nesse momento pode ser mais interessante você partir para uma graduação, nesse momento pode ser mais interessante você partir para um curso para aprender algo mais específico e assim por diante. Então hoje nós vamos falar
sobre isso. Começando com o ensino superior. Basicamente, quando a gente fala de ensino superior, nós temos na graduação, ensino superior, vou falar especificamente de graduação. Nós temos o tecnólogo. Temos aí o bacharel e a licenciatura. Licenciatura geralmente são aqueles cursos que você faz para dar aula, ok? Geralmente lá o curso de matemática, o curso de português e assim por diante. O bacharel são aqueles cursos de 4 anos, 5 anos, 6 anos, se a gente for falar, por exemplo, de medicina, ou do curso de direito, de engenharia. E o curso tecnólogo é um curso de 2 anos. 2 anos. Esse aqui especificamente, o tecnólogo, é o curso que hoje nós encontramos sendo oferecido marketing digital. Então hoje, quando a gente procura por cursos de graduação voltados para marketing digital, nós estamos falando especificamente dos cursos de tecnólogo, que são cursos de 4 anos. Tá? Esses cursos de ensino superior, que são os cursos regulamentados pelo Ministério da Educação. O MEC. E, obviamente, existe o lado negativo e o lado positivo nessa questão de regulamentação. Né? A partir do momento que você tem uma regulamentação e o seu diploma de ensino superior é validado pelo MEC, você tem a possibilidade depois de partir para uma pós-graduação, de partir para um mestrado e assim por diante. Né? Diferente, por exemplo, de um curso que não é regulamentado pelo MEC, que é o caso dos cursos livres. Tá? Então, basicamente, essas são as possibilidades que hoje nós temos no ensino superior ao tratar de graduação, tecnólogo, bacharel e licenciatura. E no caso da graduação, quando a gente fala de marketing digital, especificamente o objetivo é o tecnólogo, o foco é o tecnólogo. E eu tenho aqui alguns links de cursos, né, que eu vou abrir aqui para a gente dar uma analisada. Né? O primeiro curso que eu tenho aqui é o curso de marketing digital da Estácio de Sá. Então vamos abrir aqui a Estácio de Sá. Nós temos aqui um link de um curso de marketing digital. Tá aí, ó, graduação em marketing digital. Como eu falei, 2 anos e é um curso de tecnólogo. Tá? Algumas faculdades já estão oferecendo esse curso de forma presencial, outros estão oferecendo semipresencial e outros EAD. Mas eu queria dar uma olhada especificamente aqui. Aqui você tem os valores, né? Eu queria dar uma olhada especificamente aqui na grade curricular. Tá? Então você tem pós-graduação, MBA, por onde você quer iniciar. Deixa eu voltar aqui e acessar novamente. Quero dar uma olhada na grade curricular, que muitas vezes essa é a grande diferença para um curso comum, um curso livre. Tá? Então vamos procurar aqui a grade curricular para a gente dar uma analisada. Aqui, ó, veja a grade curricular. Qual que é a questão aqui? Quando você pega um curso livre, digamos assim, que é um curso, que são os cursos, por exemplo, oferecidos aqui pela Expert Digital, esses cursos livres, eles vão direto ao ponto. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso de Facebook Ads, que tem aqui na Expert Digital. Aí o que a gente ensina? A gente ensina você a criar uma conta lá no Facebook, uma conta no Instagram, uma fanpage, um perfil comercial, sua primeira campanha, pixel, públicos, lookalike, planejamento, gerenciador de negócios e assim por diante, ok? É um curso bem focado em ferramenta. Então a gente fala, você vai aprender Facebook Ads. O curso é todo focado para que você possa aprender Facebook Ads. Quando a gente fala de um curso de ensino superior, esses cursos de ensino superior, eles são regulamentados por um órgão do governo chamado ENAD.
E muitas vezes é o ENAD que regulamenta a grade curricular de um curso. E essa grade curricular, ela nem sempre é focada. Nem sempre é focada. Muitas vezes ela vai falar, ela exige uma série de conhecimentos específicos. Então, quando você faz um curso de ensino superior, muitas vezes você vai ter uma série de matérias que não estão necessariamente ligadas com aquilo que você vai exercer. Mas o MEC exige isso. O MEC exige isso. Então, muitas vezes, o engessamento, digamos assim, da grade curricular de ensino superior não é culpa da universidade, mas é culpa do Ministério da Educação, do MEC, tá? Então, o ENAD é uma prova aplicada para o ensino superior, no caso graduação, licenciatura e tecnólogo. O tecnólogo precisa fazer essa prova. Essa prova é criada lá no MEC por mestres e doutores. E hoje, por exemplo, como o marketing digital é muito dinâmico, eu não sei se existe mestrado ou doutorado de marketing digital. Porque o mestrado e doutorado, muitas vezes, ele é pautado em cima de uma literatura, em cima de livros. E livros de marketing digital, eles se defasam muito rápido. Muito rápido. Então, se eu escrever um livro de SEO hoje, de Search Engine Optimization hoje, pode ser que em 2 anos ele não vai valer mais. Então é difícil porque dentro do marketing digital é muito dinâmico. É diferente de muitas... Por exemplo, você pega odontologia. Isso não vai mudar por muito tempo. Não vai mudar por muito tempo. Mas marketing digital muda muito rápido. E essa é uma dificuldade. Porque muitas vezes o MEC vai fazer uma prova, ele vai fazer uma prova baseado em literatura de 5 anos atrás. 5 anos atrás. Só que o que estava em 5 anos atrás, hoje já não é mais. Só que o que a universidade vai ter que fazer? A universidade vai ter que preparar os alunos para passar naquela prova em cima de um conteúdo que foi feito há 5 anos atrás. Então esse é um dos problemas que eu vejo nas universidades. E como eu falei, não é culpa delas, ok? Mas é algo que vem engessado de cima. Então o ENAD, no caso desse curso, no caso do curso de marketing digital, ele trava um pouquinho a universidade. Então olha só, isso aqui é uma grade curricular. Então você vai aprender ali administração de marketing, é importante, mas hoje é mais off isso. Base de gestão, bases matemáticas. Então note que a gente nem está falando tanto de algo que seja prático. Algo que seja prático. A característica da formação de um ensino superior é para a pessoa ser uma pessoa mais teórica, uma pessoa, por exemplo, mais de planejamento, uma pessoa que saiba pensar mais. E hoje, principalmente para quem está entrando no mercado, exige-se prática. Então hoje, quando a gente fala de ir para o mercado de trabalho, fala-se, por exemplo, de saber fazer campanha de Google Ads. Fala-se, por exemplo, de saber fazer campanha de Facebook Ads. Então hoje se pede muito no mercado esse tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento prático não é algo que você vai adquirir numa cadeira universitária, como vocês estão vendo aqui, ó. Comunicação contemporânea, isso aqui, comunicação contemporânea, tem quase toda a universidade. Eu fiz economia e eu tive essa matéria. Okay? Empreendedorismo tem quase toda a universidade. Eu fiz economia, eu tive a matéria de empreendedorismo. Eu tive marketing de varejo em economia. Então, como eu falei, existem matérias que são mais genéricas. Existem matérias que são mais genéricas. Direito empresarial e do consumidor. Por exemplo, quando a gente fala de direito que impacta diretamente o marketing digital, hoje nós temos a LGPD, que talvez seja a norma que hoje impacta mais o profissional de marketing digital, mas a gente não vê conteúdo sobre LGPD num curso desse. Por quê? Porque é uma questão muito nova. É uma questão muito nova que está impactando agora. Por exemplo, o LGPD está impactando a forma que você trabalha com e-mail marketing, ou com remarketing, ou com públicos personalizados, que é uma situação que você vai ver no dia a dia e muitas vezes na prática. Mas na universidade você talvez não veja isso. Olha lá, cultura e convergência midiática são conteúdos bem de universitários mesmo, bem universitário mesmo, ok? História dos povos indígenas e afrodescendentes, ok?
enfim, não vejo muita relação com as questões práticas. Mas como eu falei, tem a sua importância. Aqui ele está preparando um teórico que muitas vezes vai trabalhar num planejamento, vai ter uma visão mais 360 do negócio e assim por diante, mas não é o mesmo tipo de conhecimento que você aprende num curso livre, num curso que seja mais focado. Hoje, se você quer mais prática, a faculdade ela não vai te ajudar. Se você quer mais prática, o ideal é que você busque cursos que sejam mais específicos, cursos que te ajudam em algumas situações mais específicas, como eu falei, Facebook Ads, Google Ads, YouTube, Google Analytics, SEO e assim por diante. Tá? Então essa daqui é uma grade de uma universidade e as grades elas não vão ser tão diferentes assim, se comparados a universidades diferentes. Tá? Então, na universidade a gente vai ter questões que sejam mais teóricas, ok? Eu marquei aqui um outro para mostrar também. Deixa eu pegar aqui. Da Unifor, Universidade de Fortaleza. Também tem um curso aqui de marketing digital, EAD. Tá aí, marketing digital. E aqui você tem a grade, ó. Duração de 2 anos, como eu falei, mesma situação do tecnólogo. Graduação presencial, EAD e etc. E aqui a gente tem a matriz curricular. Então, olha aí. Economia e inovação. Não é um conteúdo prático quando a gente fala de marketing digital. Dinâmica de empreendedorismo. Matemática para empreender, extremamente importante. Administração e organização, extremamente importante. Ética e negócio, extremamente importante. Mas como eu falei, não é focado. Não é específico, você não vai aprender isso na prática. Ok? Mercado consumidor e assim por diante. Eu vi muita propaganda em alguns sites de universidades falando, quando você faz um curso superior, você tem o network, você tem professores que atuam na área, enfim, tudo isso você tem também num curso livre. Você tem network, você tem também professores que atuam na área, e muitas vezes você tem professores que atuam na área mais nos cursos livres do que no ensino superior. Porque muitos professores são professores de carreira. O cara foi professor a vida toda. Não quer dizer que ele está todo dia no marketing digital. Até porque tem professor que trabalha de tarde e de noite, ou de manhã e de tarde, ou seja, ele dá aula 8 horas por dia. E aí corrige prova, preparar a aula e etc. Não dá para você atuar no mercado. Tá? Então, tem muitos professores que são exclusivamente professores. Muitos professores. Eu falo isso porque durante um tempo eu fui exclusivamente professor. Enfim. Então, essas são algumas situações que nós temos Libras, ó. Educação ambiental, responsabilidade social ambiental, são situações importantes, mas não estão necessariamente relacionadas especificamente com marketing digital, tá? Então, são situações importantes da gente analisar. E aí a gente tem, quando a gente fala de cursos, eles são os famosos cursos livres, ok? Um curso livre é regulamentado pelo MEC? E aí nós temos a questão aqui. Não. Os cursos livres não são regulamentados pelo MEC. Tá? Não são regulamentados pelo MEC. Então, se alguém foi lá e falou, você vai fazer um curso comigo e eu tenho aqui um diploma que é reconhecido pelo MEC. Não, não é reconhecido pelo MEC. Não é reconhecido pelo MEC. Inclusive, eu conheço alguns cursos que são oferecidos para aí, que o próprio curso criou um próprio selo para eles de qualidade, que só eles têm, porque foi eles que criaram, e eles falam que esse selo é praticamente o único selo aceito no mercado. Cara, é um selo criado por eles. Não tem nada a ver com o MEC, não tem nada a ver com normas e tudo mais. Eu poderia criar um selo aqui na Expert Digital e falar, todo mundo que fizer um curso aqui com a gente vai ter esse selo
específico que nós criamos, mas eu não vou falar que foi a gente que criou. Eu vou falar que é um selo específico que a Expert tem, que se você tiver, ele vai ser bem aceito no mercado. Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver. Bom, vou colocar aqui mais um conteúdo. O Ministério da Educação não rege nada que diz respeito ao funcionamento de cursos livres e profissionalizantes. O MEC não se responsabiliza por nenhum aspecto dessa modalidade e, consequentemente, os cursos livres não precisam obedecer a nenhum tipo de regra. Porque se esses cursos tivessem que obedecer esses tipos de regra, você teria, por exemplo, que fazer prova do ENAD, por exemplo, para validar esse curso. O MEC deveria influenciar nos conteúdos que são ministrados dentro do seu curso. Então você precisaria seguir uma série de regras na criação dos conteúdos ofertados dentro dos cursos. E muitas vezes o seu curso, por isso, deixaria de ser muito prático. O curso teria que ser, de certa forma, um pouco mais teórico para obedecer os critérios do MEC. Tá? Tem eu peguei aqui a resolução também, ó, que eu vou colocar aqui, obviamente. Os cursos livres e profissionalizantes, de acordo com a lei número 9.394/96, 1996, o decreto 5.154 de 2004 e a deliberação CE de 14 de 97, diz que os cursos livres e profissionalizantes são uma modalidade de ensino legal e válida em todo o território nacional, ainda que não seja regulamentada pelo MEC. Olha só, questão extremamente importante. O MEC só reconhece cursos de ensino fundamental, médio, técnicos e superiores. No caso de técnicos, tecnólogos. Inclusive, tem pós-graduação que não necessariamente é reconhecido pelo MEC. Tá? Tem pós-graduação que não necessariamente é reconhecido pelo MEC. E quando a gente fala de pós-graduação, ele muitas vezes segue a questão do ensino de graduação, se aplicando, na grande maioria das vezes, a teoria. É claro que a pós-graduação tem uma flexibilidade maior, pelo fato de algumas não serem 100% regulamentadas e tudo mais pelo MEC, elas são mais abertas para poder criar os seus próprios conteúdos. Tá? Então, essas são algumas características que nós temos nos cursos livres e nas faculdades. E aí, quando a gente passa aí para a questão de mercado, vamos falar num primeiro momento sobre mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho hoje exige? Quando a gente fala de marketing digital, o que o mercado de trabalho exige? Eu já fui em muitas entrevistas e também já fiz muitas entrevistas de marketing digital. Muitas. Eu tive 2 agências. Tá? A nossa escola, até o começo da pandemia, era presencial. A gente tinha na escola, naquela época, quase 30 pessoas trabalhando. Então nós tínhamos... aliás, eu já fiz muita entrevista para pessoas que são desse mercado. E o que geralmente se pedia, e se perguntava, era conhecimento. Era conhecimento. A gente não tinha uma exigência de diplomas, por exemplo. Se você fez na AMB ou se você fez na Unifor, você já sai na frente de quem fez cursos livres, Ou, se você fez um curso de economia e tem cursos de Facebook, você fica atrás de quem fez um curso na AMB Morumbi de marketing digital. Não, a gente não levava isso em consideração. O que a gente levava em consideração é conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Então, obviamente, depende do cargo que você vai atuar. Mas na grande maioria dos casos, você precisa saber como fazer. O que você precisa saber como fazer? Você precisa saber fazer uma campanha de Facebook Ads.
Você precisa saber trabalhar com o Google Analytics. Você precisa saber trabalhar com o Google Ads. Você precisa trabalhar com Power BI. E assim sucessivamente. Então, é importante que você tenha os diplomas, é importante que você tenha as certificações, mas mais importante do que isso é você aprender como fazer, ok? E isso, essa parte do prático, você basicamente vai aprender em cursos livres. Faculdade hoje ela é mais teórica. Se você quer algo que seja mais focado, mais específico, o ideal hoje é que você parta, por exemplo, para um curso livre. Tá? Então, no curso livre você vai trabalhar mais essas situações aqui que a gente comentou. Tá? E na universidade você, obviamente, vai aprender algo que seja mais teórico, mais de planejamento, mais de gerenciamento e assim por diante. Qual a sua opinião sobre a expressão armadilha do conhecimento? Você conhece ele? Nossa, armadilha do conhecimento ou não? Eu confesso que eu já vi pessoas, e não sei se encaixa nessa expressão armadilha do conhecimento, de pessoas que buscam conhecimento o tempo todo, mas nunca colocam em prática. Né? Inclusive eu já fiz isso. Tinha uma época que eu estudava muito e colocava muito pouco em prática. Né? Hoje eu inverti um pouquinho. Né? Hoje, obviamente, eu continuo estudando, né? Estudo bastante, mas muitas coisas do que eu estudo eu vou tentando validar, vou aplicando para entender o que funciona e o que não funciona. Eu até comentei sobre essa situação em aulas anteriores, das questões do não existe uma fórmula para você ganhar dinheiro. Não, siga esses passos, siga esse método que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar rico. Né? Inclusive, quando se fala de um outro mercado, que é o mercado de trade, eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que eu achei bem interessante, que foi citado em um local que eu estava vendo. Um profissional, num podcast aí do YouTube, disse que as pessoas que dão aula de trade ficam mais ricas dando aula de trade do que operando. Ficam mais ricas dando aula de trade do que operando. Porque nem sempre aquele conhecimento... Só tomar uma água aqui. Melhor dizendo, muitas vezes esse cara ele vai te prometer algo que ele não pode cumprir. Do tipo, você vai começar a operar com trade hoje. Eu vi uma propaganda no TikTok do cara que começou com 50 reais, trabalhando com trade e já tinha faturado 30 mil reais. Começou com 50 reais e tinha faturado 30 mil reais. E ele ia te ensinar essa técnica. Ele ia te mostrar como que você também pode faturar. Porque daí entra copy, né? Se eu posso, você pode também. Então ele está vendendo uma promessa que a grande maioria das pessoas não vai alcançar. A grande maioria das pessoas, com 50 reais, não vai chegar a 30 mil reais. Tá? Ele usa uma ferramenta chamada IKEOption, que é uma ferramenta para você fazer trade. Mas isso é assunto para um outro momento. Ou seja, vende-se uma promessa que dificilmente a maioria das pessoas vão alcançar. E o que eu costumo dizer é, pode ser válido fazer um curso desse? Claro que pode ser válido. Claro que pode ser válido. Mas quer dizer que você vai alcançar? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Talvez nem quem esteja ensinando tenha alcançado. Os primeiros... Pode ser, por exemplo, que ele tenha gasto 50 mil, ele perdeu todos os 50 mil, mas ele aprendeu. E aí depois com 50 reais ele ganhou muito dinheiro. Mas ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso, que você vai perder muito dinheiro no começo para depois começar. Porque se ele falar isso, ele não vende. Ok? E o que eu estou querendo dizer é que existe uma validade de ver esses conteúdos.
É óbvio que é válido de ver esses conteúdos, porque talvez você vai tirar dali coisas que sejam interessantes. Deixa eu só acender a luz aqui. Você vai tirar dali coisas que sejam interessantes, coisas que você pode aproveitar no seu dia a dia, ok? Então você pode fazer um curso desse, mas não esperando ficar rico que nem a promessa que você viu, mas tirar dali alguns insights que possam ser interessantes para o seu negócio. O que eu estou querendo dizer é que todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido. Tanto o conhecimento de cursos, tanto o conhecimento de faculdades e universidades, e também esses cursos milagreiros, né? Esses cursos que te prometem um mundo, mas não necessariamente vão te entregar isso, ok? Todos os cursos são válidos, desde que você busque pelo conhecimento e nem sempre pela promessa, ok? Buscar pela promessa é algo que é bem complicado. Esse mês que passou, outubro, a Expert Digital ela fez 6 anos, né? 6 anos de CNPJ, mas a gente já atuava antes. E a gente não trabalha fazendo essas promessas. Por exemplo, aprenda Facebook Ads e conquiste a sua liberdade financeira. Cara, a maioria das pessoas talvez não alcance a liberdade financeira. Por isso que a gente também não vende horrores, né? Se eu estivesse oferecendo promessas que na grande maioria das vezes são inalcançáveis, mas utilizando uma boa copy eu conseguisse vender, poderia estar ganhando muito dinheiro, e poderia não ter mais a escola. Porque a partir do momento que você lança Facebook 2.0, você vai ganhar muito dinheiro, ou você vai conquistar a sua independência financeira. Você vai conquistar a sua independência financeira se você fizer esse curso que custa 10 vezes, 12 vezes de R$ 29,90. Cara, eu sei que a gente compra bastante. Eu sei que as pessoas vão comprar muito. Só que muita gente vai se decepcionar. E vai lá pro Reclame Aqui, aí vai lá pro Google Meu Negócio, aí vai lá para as avaliações do Facebook. E a gente sabe que isso tem peso nas compras. E, obviamente, vai impactar negativamente nas vendas 2.0, 3.0 e assim sucessivamente. Tá? Então, todo conhecimento é válido, mas você precisa pensar no conhecimento que você vai adquirir, não na promessa posterior que, ao adquirir aquele conhecimento, você vai conquistar. Você tem que pensar no que você vai aprender, não no que você vai comprar com o que você vai aprender. Porque senão isso pode ser extremamente frustrante. Ok? Conhecimento é muito bom, mas devemos saber como colocá-los na prática e não apenas acumular só para nós. É isso mesmo, Rodrigo. É isso mesmo. É o mesmo pensamento que eu tenho. A gente precisa aprender e a gente precisa praticar aquilo, colocar na prática. Como funcionam os cursos da Expert Digital, Daniel Barbosa. Então, a gente tem aqui uma série de cursos. Hoje, o nosso programa tem 76 treinamentos em diversas áreas. A gente tem treinamentos mais teóricos, como curso de planejamento, e a gente tem treinamentos práticos, como curso de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Google Ads. A gente tem muito foco aqui em cursos de ferramenta. Tá? Então, essas são algumas das diferenças. E o mercado, como eu falei, ele está mais preocupado com conhecimento. Deixa eu colocar aqui. Ele está mais preocupado com conhecimento ou com diploma? Ele está mais preocupado com conhecimento. Eu não estou falando que a universidade não vai te dar conhecimento. Não é isso que eu estou falando. Mas mais importante que os diplomas são os conhecimentos que você vai ter. Como eu estava falando numa entrevista de emprego, eu quero contratar alguém para fazer o nosso trabalho de marketing digital. Então, na entrevista, o cara vai ter que fazer uma campanha de Facebook Ads. Se ele chegar com um diploma e não souber fazer uma campanha de Facebook Ads, ele não vai ser contratado. Ok? Agora, se ele chega com um curso livre e sabe fazer bem uma campanha de Facebook Ads, ele vai ser contratado. Porque eu estou contratando essa pessoa pelo retorno que ela vai me dar. E o retorno que ela vai me dar está baseado no conhecimento que ela tem. É isso que uma empresa pensa. Qual é o retorno que essa pessoa vai ter? Vai me dar. Com base nesse retorno, a gente acaba contratando essa pessoa. Então, é importante ter diplomas? É importante. Mas mais importante do que isso, é importante que você tenha alguns conhecimentos.
E tem também as certificações que foram perguntadas. É válido, por exemplo, tirar as certificações do Google Ads? É válido tirar as certificações da Blueprint, do Facebook? É válido a gente buscar tirar essas certificações? Isso é relativo. A gente entra novamente nas questões de conhecimento. É mais importante que você tenha conhecimentos práticos do que essas certificações, tá? Do que essas certificações. Quando eu dava os treinamentos de certificação lá no Google, a gente foi dar um treinamento uma vez, e eu estava dando treinamento de YouTube para o pessoal tirar a certificação de YouTube. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas lá e a gente ficou lá 2 horas falando sobre a prova de YouTube. E nessa prova, depois que a gente dava a certificação, depois que a gente dava o conteúdo, melhor dizendo, a pessoa ia lá e fazia a prova. Tinha uma pessoa dessas 100, tinha uma pessoa que ela tinha em torno de 60 anos. Em torno de 60 anos. Ela nunca tinha aberto na vida dela o Google Ads. Ela nunca tinha aberto na vida dela o Google Ads. E aí ela foi lá e fez a prova com base nas explicações que a gente deu em aula, nas explicações. E ela tirou, para você passar na prova do Google Ads, nas 6 provas, você precisa acertar 80% da prova. Essa pessoa acertou 70% da prova. E nunca tinha aberto o Google Ads. Nunca tinha aberto, acertou 70% da prova. No nosso canal no YouTube, tem um treinamento para tirar a certificação do YouTube Ads. Tá? A gente deixou aberto 2 treinamentos. A gente deixou aberto no nosso canal para tirar a certificação do YouTube e um outro para tirar a certificação do Google Ads. Tá? A gente deixou aberto ali essas 2, Google Ads e rede de pesquisa. E aí você fala, não, eu vou então tirar todas as certificações para conseguir uma posição no mercado de trabalho. Aí a gente bate novamente na questão de conhecimento. Você acha que tem quem está contratando um profissional, a não ser que seja, por exemplo, uma empresa que tem ali 5 pessoas e precisa de alguém para fazer as campanhas. E a pessoa que está contratando está desesperada, não conhece nada. Aí, nesse caso, as certificações de Google Ads podem fazer diferença. Mas, por exemplo, vamos pensar que você vai ser contratado numa agência de marketing digital, numa agência de publicidade ou numa grande empresa. Quem está contratando sabe que essas certificações não valem muito. Quem está contratando sabe disso. Por isso, essas certificações muitas vezes são ignoradas e exigidas depois que você passa no processo seletivo. Porque, por exemplo, quando a gente pega uma agência de publicidade, de marketing digital, de publicidade, o que seja, é importante que as pessoas tenham o Google Ads, as certificações de Google Ads. Mas não é um requisito para você entrar. É algo que você provavelmente vai ter que tirar já depois de contratada. Então, assim, eu não me preocuparia tanto com as questões de certificação, tanto do Google quanto do Facebook, porque o que vai ser exigido é o conhecimento prático que você tem, ok? Na hora do vamos ver, digamos assim, é o conhecimento prático, ok? Mas como eu falei, não quer dizer que você não pode tirar. Eu já vi ali, se você entrar na Cato, se você entrar no Vagas, algumas vagas exigem esse tipo de conhecimento. Aliás, esse tipo de certificação. Mas como eu falei, você vai lá e fala, ó, eu tenho aqui a certificação de Google Ads. Mas se você não souber fazer uma campanha, não vai adiantar nada você ter a certificação de Google Ads. Mas o contrário é válido. Você sabe fazer uma campanha, mas não tem a certificação. Numa entrevista de emprego, talvez você tenha mais chances do que o contrário. Tá? Fiz o treinamento. Passei na prova de certificação, graças ao conteúdo que... Legal, Daniel. Legal, show de bola. Beleza? Então é importante que você, mais do que as certificações, que você tenha todos os conhecimentos para que você possa exigir, para que você possa executar as suas ações quando for exigido. Tá? Bom, vantagens das faculdades. Além, obviamente, de você ter um certificado, o diploma, melhor dizendo. Isso aqui é inegável,
é importante que você tenha um diploma. Tem algumas profissões que, mais do que outras, é imprescindível que você tenha. Por exemplo, sendo bem sincero, estou começando hoje. Eu não sei se eu faria uma faculdade de marketing digital, ok? Não estou dizendo que eu não faria faculdade. Eu poderia, por exemplo, fazer uma faculdade de publicidade, ok? Mas de marketing digital eu não sei se eu faria. Mas de publicidade, talvez eu fizesse. Como eu falei, eu fiz economia. Hoje, talvez eu fizesse uma de publicidade se eu quisesse ficar nesse meio específico, ok? Ou alguma outra faculdade, contabilidade, por exemplo, ok? Mas de marketing digital eu não sei se eu faria, porque no mercado não vai ter grandes diferenças. Como eu falei anteriormente. Se você tem, por exemplo, uma faculdade de contabilidade e vários cursos de marketing digital e você vai operar, é mais válido que você ter uma faculdade de marketing digital e não sabe operar, e não sabe na prática. Então, o conhecimento prático que você tem, saber operar, saber fazer, é mais válido que ter um diploma. Mas é importante que você tenha um diploma. Porque você adquire uma série de conhecimentos, além daqueles conhecimentos que sejam mais específicos. Então, você tem conteúdos mais genéricos e teóricos. Por exemplo, quase toda faculdade tem curso de ética, né? Eu comentei em outras aulas, eu voltei esse ano a fazer uma faculdade, estou fazendo faculdade de Direito, e no primeiro semestre da faculdade de Direito tem uma disciplina de metodologia. Metodologia você tem em todos os cursos, e é algo que você não vai usar na sua vida. É algo que você vai utilizar se você for professor universitário. É algo que você vai utilizar para fazer o seu TCC, seu projeto integrador e assim por diante. Então você tem matérias que são mais genéricas e teóricas que funcionam para algo que seja mais específico, principalmente dentro do curso. Se você, ao final do curso, não tiver uma vida acadêmica, talvez aquela aula de metodologia nunca vai te servir, ok? Então, como eu falei, tem vantagens, tem desvantagens que nós temos nas faculdades. E quais são as vantagens dos cursos? Quais são as vantagens dos cursos? Você tem conteúdos mais práticos, okay? Porque você vai muitas vezes direto ao ponto. Você tem uma infinidade de cursos, então você tem cursos mais específicos. Por exemplo, você não vai ter uma faculdade de Facebook Ads. Você não vai ter uma faculdade de Google AdSense. Você não vai ter uma faculdade de como vender como afiliado. Você vai ter uma faculdade de gestor de marketing digital. Você vai ter uma faculdade de gestor de redes sociais. Algo que seja mais genérico, algo que seja mais amplo. Algo mais específico você só vai encontrar em alguns cursos, tá? Então, essas são algumas vantagens e desvantagens que nós temos entre essas duas características. Beleza? Uma outra situação para a gente finalizar esse conteúdo de hoje aqui, acontece muito na questão: quero aprender marketing digital. Posso aprender somente vendo vídeos no YouTube? Cara, até pode, ok? Uma série de situações você até consegue, né? O Daniel até colocou aqui no chat que tirou as certificações do Google vendo alguns vídeos que tem no nosso canal. Até consegue, mas não existe, por exemplo, uma sequência, uma cronologia, uma opção para você tirar suas dúvidas e tudo mais. Muitas vezes você vê na internet coisas que são muito picadas. Então, por exemplo, quero aprender Facebook Ads. Na internet, eu vou encontrar do básico até o avançado? Não, eu vou encontrar como faz uma fanpage. Depois eu vou encontrar como faz um pixel.
e assim sucessivamente. Então, muitas vezes a gente encontra uma série de conteúdos, mas eles estão totalmente dispersos, não existe uma sequência na internet. Mas, claro, é possível sim de você conquistar esses conhecimentos, ver esses conteúdos somente na internet. Certo, pessoal? Então, esse era o conteúdo que eu queria passar hoje para vocês. Como eu falei, nosso objetivo aqui não é falar se A é melhor que B ou se B é melhor que A. Nosso objetivo aqui é mostrar em que momento você pode optar por A, em que momento você pode optar por B. O que você vai encontrar em A, o que você vai encontrar em B. E como eu falei, eles são complementares. Quando você faz um curso, você não exclui a necessidade de fazer uma universidade. Quando você está fazendo uma faculdade, você não exclui a necessidade de fazer um curso. Então, em momentos diferentes, você vai optar por um ou por outro. Ok? O que eu quero dizer aqui é que eles não são concorrentes. Eles não são concorrentes. Você tem momentos que você vai estar em A, vai estar numa faculdade. Você tem momentos que você vai estar fazendo o curso. Ok? Mas quando você vai para o mercado de trabalho, o mais importante do que ter diploma no mercado de marketing digital especificamente, né? Eu não posso falar sobre outros mercados, eu tenho que falar sobre o mercado de marketing digital. No mercado de marketing digital, mais importante do que você ter um diploma é você ter um conhecimento. Porque na hora de uma entrevista ou algo do tipo, isso vai ser exigido. E se eu quiser empreender? Mesma coisa. Se você quer empreender, você tem que saber fazer. Ou pelo menos ter uma noção do que fazer para poder contratar quem sabe fazer e essa pessoa que sabe fazer, de repente não te passar a perna. Ou seja, de um jeito ou de outro, você vai precisar saber como fazer, saber como operar. A gente tem muitos casos de pessoas que têm um nível maior numa empresa, gerente, por exemplo, diretor, mas muitas vezes, se ele não sabe como funciona uma operação de Google Ads ou de Facebook Ads, ele pode ser enganado, ok? Ele pode ser enganado. A gente tem muitas situações de alunos que têm cargos mais altos, mas ele precisa aprender pelo menos o básico de como funciona o Facebook, de como funciona o Google Ads, de como funciona o YouTube, para poder cobrar quem faça. Porque se você conversa com alguém e exige algo que você não tem conhecimento nenhum, você não sabe se aquela pessoa está fazendo certo ou não. E aí, consequentemente, você não sabe se o trabalho daquela pessoa vai te dar o resultado que você espera. Ok? Enfim, tudo está interligado nesse meio do marketing digital. Beleza? Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Apesar do problema técnico que tivemos aí no começo, seguimos normalmente depois com o nosso conteúdo. Certo? Novamente peço para você clicar aqui em gostei, seguir o nosso canal, porque toda quarta-feira às 4 da tarde nós temos aqui sempre conteúdos novos. E você que está assistindo essa aula gravada, se você teve alguma dúvida, para quem está assistindo a aula online também, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder essas dúvidas o mais rápido possível. Certo, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência, principalmente no começo com os problemas técnicos, mas seguimos forte e quem faz ao vivo pode ter esses problemas aí. Nunca aconteceu uma vez só com a gente, hoje é a live 63 e hoje é a segunda vez que isso acontece. Certo? Então, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e na semana que vem quarta-feira às 16 horas estaremos aqui novamente com mais um conteúdo sobre marketing digital. Grande abraço e a gente se vê em breve.